Oi! A história de hoje começa com uma pergunta: do que é que vocês têm medo? Não me digam que não têm medo de nada. A gente sempre tem medo de alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho medo de barata. Ai, 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 fico toda arrepiada. Puxa! E vocês? Do que é que vocês têm medo? A nossa história foi escrita por Chico Buarque, publicada pela editora José Olímpio. E eu vou contar para vocês então uma história que se chama Chapeuzinho Vermelho. Não. Essa história se chama, vamos de novo, Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo? Sim, amarelo. Será de medo? Medo de quê? Do lobo? Também do lobo. Bem diferente essa história. Vamos lá? Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo, eu bem falei. Tinha medo de tudo. E não era só do lobo. Aquela Chapeuzinho tinha medo de tudo. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol. Porque tinha medo de quê? Da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não derramar? Não. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho? Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, feito uma estátua, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era assim a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho, era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, do buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que acho que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o tal lobo, um dia... topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo,
jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo tão grande, tão grande, tão grande que era capaz de comer não uma, mas duas avós, um caçador, 3 princesas, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. Aquele medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo. Depois o medo foi embora e ela ficou só com o lobo. E o lobo ficou chateado. Ficou tão chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele. Só que sem o medo dele. Ficou até envergonhado. Triste, murcho, branco. Ficou até branco azedo. Porque um lobo, quando se tira o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. Lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas o Chapeuzinho, nada. E ele gritou novamente: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de ir brincar. Queria brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes. "Lobo, lobo, 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 lobo!" Que era pro medo ir voltando. E a menininha saber com quem não estava falando. Aí Chapeuzinho ficou brava, se encheu e disse: Para já! Para sim! Do jeito que você tá! E o lobo parado ficou, do jeito que o lobo estava. Já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Mas a Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu, sabem o quê? Bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore e rouba fruta. Depois joga a amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiar.